Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler Ezequiel 48, versículo 30 ao 35. Nós vamos estar meditando nesta palavra. Sim, meus irmãos, a cidade de Deus, a cidade que realmente vem do céu, a Jerusalém celestial, é para lá que nós estamos indo, é essa a nossa expectativa, meus irmãos. Versículo 30, são estas as saídas da cidade, presta atenção, saídas. Do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas. A porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Então, as tribos de Israel representam o povo de Deus e ali estão as portas para a saída, meus irmãos, para a saída. Amém, amém. Versículo 32. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. Ao lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Aser e a de Naftali. 18.000 côvados em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será O Senhor está ali, e essa cidade não é contaminada. Porém, hoje, meus irmãos, nós estamos nessa terra, nesse deserto, numa jornada, na nossa vida cristã, a jornada das saídas, meus irmãos. Quero chamar para esse versículo, atenção para o versículo 30. São estas as saídas, sim, as saídas para uma cidade sem contaminação, sem abominação. E nós vamos estar estudando o capítulo 21 de Apocalipse, que é paralelo a esse trechinho aqui final de Ezequiel. Mas antes, eu gostaria de falar sobre a jornada das saídas, meus irmãos, porque nós estamos indo para Canaã. Nós estamos indo para esse momento esperando, essa é a nossa esperança, quando a Jerusalém celestial desce sobre essa terra, sim, uma cidade onde não há abominação, não há contaminação. Mas hoje nós estamos no deserto, mas o Senhor já está conosco, sim, o Senhor já está conosco, nos direcionando, nos orientando. São estas as saídas. Amém, amém. E o texto que eu gostaria de ler hoje sobre a jornada das saídas é Números, meus irmãos. Números, capítulo 33. Sim, meus irmãos, Números 33, versículo 1. São estas as caminhadas dos filhos de Israel. Sim, as nossas caminhadas nessa vida. Porque nós estamos caminhando para a coroa da vida, para a vida eterna, para receber Cristo totalmente e vermos como Ele é, na sua plenitude, Canaã, a Jerusalém que desce do céu, meus irmãos. E estamos caminhando, saindo. Deus está nos guiando, meus irmãos. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas. Amém, amém. Em Cristo Jesus saímos desse mundo, nascemos de novo, estamos numa caminhada. Sim, meus irmãos. E do lugar onde saímos, não queremos voltar. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, da cidade onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora desejam, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial,
Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade, a Jerusalém que desce do céu, a nova Canaã. Amém, amém. Versículo 2, então, de Números 33. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada. Essa é a nossa vida aqui na terra, caminhada após caminhada, conforme o mandamento do Senhor. E são estas as suas caminhadas, segundo as suas saídas. Sempre estamos saindo do mundo, entrando na presença de Deus cada vez mais. Meus irmãos, versículo 33, capítulo 33, versículo 3. Aqui diz assim: partiram, saíram, foram arrancados para fora, foram removidos para fora, foram tirados para fora, foram movidos bruscamente para fora. Amém, amém. E aí começam as cidades, são 40 aqui cidades que nós vamos ver aqui, 40 lugares de onde eles saíram, e cada um tem um simbolismo, onde Israel acampou entre a sua partida de Ramassés, no Egito, da escravidão, até a sua chegada nas planícies de Moabe, onde eles seriam realmente preparados, já estavam preparados, próximos a entrar na terra de Canaã. Presta atenção. Versículo 3. Partiram, pois, de Ramessés no 15º dia do mês, no dia seguinte ao da Páscoa, onde eles foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. E aí também conosco aconteceu a mesma coisa. Em Cristo Jesus fomos sepultados para o pecado e ressurretos para uma nova pátria. Estamos caminhando para Canaã. Saímos de Ramessés. Que cidade era essa? Era a cidade do deus Ra, o deus Sol egípcio, uma cidade idólatra. O povo de Israel dali saiu, foi arrancado para fora e começou a sua jornada para o encontro triunfal com Cristo Jesus. Apocalipse 21, a nova Canaã, a Jerusalém que desce do céu, o final aqui, o novo templo de Ezequiel, meus irmãos. Estamos caminhando para esse momento e nessa cidade não há abominação, mas agora nós estamos caminhando nessa terra que é um deserto. Sim, eles saíram de Ramessés. Sim, meus irmãos. Ramessés. Versículo 5. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. Sim. E aí começam as cidades, que vamos ler até o versículo 37. Sim, então nós temos algumas cidades que eles foram então passando uma temporada e depois Deus os tirava de lá e eles iam caminhando, se aperfeiçoando, se preparando para entrar na terra de Canaã. Depois de Ramessés foi Sucote. A cidade de Sucote significa uma cabana, uma tenda, um abrigo temporário. Um abrigo temporário durante a peregrinação. É onde nós estamos, muitas vezes, num abrigo temporário, no momento de peregrinação, enquanto estamos nesse deserto na nossa vida cristã. Porque a igreja, ela não se compõe apenas de trigo, mas também de joio. Temos que aprender a discernir. E também no mundo há muitas provações e tentações, mas nós estamos no deserto e o Senhor é o nosso abrigo temporário.
Depois eles foram para Etã, a cidade de Etã. A cidade de Etã significa firme, um povo firme, constante, perene, forte. Mesmo no deserto de Sinai, eles estavam estáveis, firmes na sua jornada pelo deserto, porque eles tinham o Senhor que os guiava na sua vida cristã. Depois eles foram para a cidade Pi-Hairote, é um ponto estratégico próximo ao Mar Vermelho, onde haviam canais, a boca dos canais, os canais do Delta Nilo, onde eles podiam beber de água, sim, nos canais. Ali havia suprimento de água, mesmo andando e caminhando por aquele deserto, meus irmãos. Isso nós vemos no versículo 8. Vamos lá, versículo 8. E partiram de Pi-Hairote, passaram pelo meio do mar ao deserto, e depois de terem andado o caminho de 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. Meus irmãos, Mara, o que significa Mara? Houve muitos momentos nessa caminhada em que o povo foi provado. Em Mara, meus irmãos, as águas não eram doces, as águas eram amargas, e o povo reclamou. Deus instruiu Moisés a lançar uma madeira na água, tornando-a doce e própria para beber. Amargura ou amargo. Então o povo teve essa experiência com águas amargas, reclamaram, mas o Senhor foi fiel. Meus irmãos, Deus transformou águas amargas em doces, como lição para nós confiarmos em Deus em momentos de dificuldades e provação na jornada da nossa vida, a jornada das saídas, porque cada momento é um momento que Deus nos dá para aprendermos, meus irmãos. E Deus nos tira desse lugar para um novo momento. Então, da cidade Pi-Hairote, com a boca dos canais, com os canais artificiais do Delta Nilo, eles foram para Mara. E ali mesmo reclamando, Deus foi fiel nesse momento de dificuldade e provação. Sim, meus irmãos. Depois eles foram para uma outra parada, Elim. Elim era um oásis no deserto, um lugar de descanso no deserto, um lugar de provisão e refrigério. Depois da experiência amarga em Mara, Deus os tirou de lá, mesmo transformando as águas em águas doces. Mas eles agora estavam no oásis, no deserto, em Elim. Foi um ponto de recuperação, remoção da tristeza, uma renovação para o povo durante a sua jornada. Um lugar com palmeiras, um oásis, um lugar com grandes árvores, um lugar com abundância de suprimento, um oásis de descanso e provisão para o povo de Israel, um refúgio e renovação após tempos de amargura e provação. Isso significa que na nossa jornada das saídas, meus irmãos, indo para a terra de Canaã, para o nosso encontro triunfal com Cristo Jesus, o Senhor nos alimenta com a sua água, com o seu pão. Sim, meus irmãos, Ele nos prova, nos faz crescer e nos faz caminhar nessa jornada. Meus irmãos, depois de Elim, eles foram para o Mar Vermelho, versículo 11. Partiram do Mar Vermelho, eles foram de Elim para o Mar Vermelho. É o local por onde os israelitas atravessaram milagrosamente durante o êxodo, fugindo do Egito. Deus abriu as águas para que o povo passasse em terra seca.
e depois afogou os exércitos de Faraó. Um momento central de libertação, salvação, poder divino. E Mar Vermelho significa mar de juncos. O nome original não indica cor, mas o tipo de vegetação. Era uma área pantanosa, de difícil passagem. Meus irmãos, nós estamos nessa terra, um deserto, um lugar, uma área pantanosa, mas milagrosamente o Senhor tem nos libertado. Ele está conosco na nossa caminhada, nessa jornada das saídas dessa terra corrompida, indo para o encontro triunfal com Cristo Jesus, a cidade que desce do céu. Meus irmãos, nós aspiramos essa pátria superior, isto é, celestial. Meus irmãos, Mar dos Juncos, Lago dos Juncos, foi ali que Deus libertou o seu povo do poder da opressão. Meus irmãos, depois do Mar Vermelho, eles foram para o deserto de Sim, deserto de lama, argila, lugar pantanoso, lamacento, onde nós vivemos e convivemos com pessoas. Depois do deserto de Sim, eles foram para Dofca, um lugar onde eles foram golpeados. É um lugar de bater, é um lugar de ser batido, é um lugar de fornos, de provação. Então, o povo de Deus, ele é provado, mas ao mesmo tempo que ele é provado, golpeado, batido, meus irmãos, ao mesmo tempo que ele está no deserto, num lugar pantanoso, num lugar de fornos, eles foram agora arrancados para uma outra parada, Alos, lugar de pastagem, alimentação, onde eles eram pastoreados, providos de alimento, força, poder, lugar de pasto, provisão. Saíram de Alos e foram para Refidim. Meus irmãos, aqui muitos morreram, porque aqui não é como a Jerusalém celestial, que não tem os covardes, não. Aqui muitos morreram, sim. Aqui houve também reclamação, Refidim. Aqui o povo reclamou de sede. Moisés feriu a rocha e dela saiu água. Meus irmãos, mesmo eles reclamando, significa um lugar de apoio, um lugar de descanso, um lugar de repouso, porque Deus é fiel. Meus irmãos, depois eles foram para o deserto Sinai. No deserto Sinai, meus irmãos, é um lugar de solidão, um lugar de espinhos, mas é o lugar de encontros e aliança. Quando nós estamos mais sozinhos, meus irmãos, é ali que o Senhor se encontra conosco, no meio da solidão, no meio da aridez. Ali Moisés recebeu a lei e experimentou a presença de Deus de forma marcante. Nesse caminho muitos iam caindo, mas um remanescente sempre permaneceu. Depois eles foram para outra cidade, meus irmãos, Quibrote Taava. Meus irmãos, aqui o povo reclamou de novo. Reclamou do maná, desejando a comida do Egito, querendo retornar para trás. Aqui eram aqueles que não tinham entendido, desejando a comida do Egito. Não aspiravam uma pátria superior. Então Deus enviou grande quantidade de cordonizes, mas enquanto comiam, veio uma praga. Muitos morreram ali. Meus irmãos, nessa caminhada, muitos morrem nessa caminhada, nesse deserto, porque desejam a comida do Egito e não a provisão do Senhor. Meus irmãos, muitos morreram ali. Sepultaram um povo que teve desejo intenso de voltar para trás.
Quibrote significa sepulturas, túmulos. E Taava significa desejo intenso, cobiça, apetite. É a sepultura da cobiça. Foi o acampamento onde muitos israelitas morreram por causa do desejo descontrolado por carne, tornando-se um memorial de advertência contra a murmuração e ganância, meus irmãos. Então, nessa caminhada, muitos são covardes, muitos querem voltar atrás, mas nós que aspiramos uma pátria superior, não nos lembramos de voltar ao passado, de onde Deus nos arrancou, porque é a jornada da nossa saída definitiva. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas nós não nos lembramos, porque agora aspiramos uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, de Quibrote Taava eles foram para Azerote. Aqui aconteceu a rebelião, meus irmãos. Então essa jornada é difícil, a gente vê muita coisa. O que aconteceu nessa cidade, Azerote? Aqui aconteceu a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés, contra a liderança. E eles foram castigados com lepra. Depois eles se arrependeram e foram curados. Azerote. Azerote significa pátio, aldeia, recinto murado, cercado. Meus irmãos, é lembrado como o lugar onde Miriam e Arão se insurgiram contra Moisés, servindo de lição sobre o respeito que se deve dar à liderança escolhida por Deus. Meus irmãos, cuidado. Então, nessa história de número 33, nós vemos a história da nossa vida cristã e o que pode acontecer, a jornada das saídas. Sim, meus irmãos. Depois eles foram para Ritma, lugar dos arbustos do deserto, um tipo de arbusto de ramos brancos e flores perfumadas. Então, nesse deserto existiam, sim, flores perfumadas e brancas, muito comum nessa região árida do Sinai. Simboliza um acampamento em meio à vegetação rala e resistente, uma vegetação perfumada e resistente nesse deserto. É o que nós somos no Senhor, meus irmãos. Ainda que a região seja árida, pantanosa, ainda assim podemos sentir o perfume de Cristo e exalar o perfume de Cristo, porque Ele é a nossa provisão nesse deserto, meus irmãos. Depois eles foram para Rimon-Perez. Rimon é uma romanzeira. É uma árvore que dá um fruto muito valorizado por sua fertilidade. E diante desse deserto, meus irmãos, existem essas árvores que dão muito fruto. Perez significa brecha, rompimento, explosão, romã da ruptura, que saiu desse sistema mundano, que saiu do mundo, que deixou o velho homem e é uma nova criatura, e por isso é uma romã, a romã da ruptura, romã do rompimento. Sim, meus irmãos, o nome tem a ideia de frutificação, transbordamento, meus irmãos, um lugar de abundância no nosso coração, em meio ao deserto, porque rompemos com o mundo, nós somos chamados para sair desse mundo. Amém e amém. Líbina significa branco, foi uma outra cidade que eles pararam. Líbina, essa cidade significa branco, lugar branco, cidade branca. Meus irmãos, com uma cor clara no meio do deserto, pessoas puras com as suas vestes
purificadas pelo sangue do Cordeiro. Depois eles foram para Rissa. Rissa é uma parada, meus irmãos, onde o povo foi triturado, meus irmãos. Sim, é uma parada de provação. Rissa significa triturar, quebrar em pedaços, pulverizar, quebrantamento. Um lugar que a pedra é esfarelada, meus irmãos, algo fragmentado como Jesus foi, porque ele deu a sua vida, ele também esteve nesse deserto, e ele também foi quebrantado, e ele também foi quebrado em pedaços, e por isso todos nós hoje podemos nos alimentar dele, meus irmãos. É um acampamento, meus irmãos, uma travessia num lugar deserto, onde somos quebrantados no nosso coração e clamamos pela dependência do Senhor. Depois eles foram para Quelata. Quelata significa assembleia, congregação. E congregação, meus irmãos, é a mesma ideia da palavra igreja. Sair para fora, meus irmãos. A reunião do povo de Deus. Deus reuniu o seu povo. Quelata, lugar de assembleia, saídos para fora para se reunir. Um ponto de congregação com um objetivo. O nome que evoca congregação e encontro do povo tem o significado de ouvir a orientação de Deus em sua jornada. Porque nessa jornada, a jornada das saídas, indo para Canaã, Deus ajunta o seu povo para quê? Para ouvir a sua orientação para caminharmos nessa jornada. E esse é o objetivo de se reunir um povo, meus irmãos. O objetivo de Deus é reunir o povo de Deus. O encontro do povo de Deus, meus irmãos, em grandes grupos, é ouvir a voz do Senhor, a sua orientação na sua jornada. Sair para fora para ouvir a orientação do Senhor na sua vida cristã. Depois eles foram para Monte Séfer, um monte brilhante, de brancura e resplendor, ligado a uma montanha de rocha clara. E nós somos ligados a essa rocha clara, Cristo Jesus. Monte brilhante, monte claro, montanha reluzente. Depois eles foram para Arada. Arada significa tremer. É o que o povo de Deus tem que fazer. Tremer, estremecer, ficar alarmado, ficar com medo, terror profundo, lugar de tremor, lugar de pavor. Meus irmãos, o nome carrega a ideia de medo ou estremecimento, lembrando um momento em que um povo sentiu grande reverência pela orientação do Senhor. Não é pouca coisa quando Deus fala aos nossos corações. Reverência é o que falta ao povo de Deus, que faz do jeito que pensa. Não ouve a orientação do Senhor, mas ouve a orientação do seu próprio coração, que não saiu, mas continua no mundo, no velho homem. Meus irmãos, Arada, muitos não entraram nessa cidade, nessa parada. Não levam a sério a orientação do Senhor. Meus irmãos, depois eles foram para Maquelote, de novo, congregar, reunir, ajuntar o povo, assembleias, reuniões, lugar de congregação, para adorar o nome do Senhor e receber a sua orientação. Depois eles foram para Taate, que significa um momento difícil, onde eles estavam passando por um lugar inferior, uma região inferior. Sim, meus irmãos, nós não estamos no céu, nós estamos no mundo que jaz no maligno, numa região inferior. Eles estavam acampados num terreno mais baixo, num vale, lembrando a topografia variada da longa jornada de Israel pelo deserto.
Meus irmãos, no deserto nós precisamos do Senhor. E no Senhor, eles saíram dessa cidade, Taate, e foram para Terá, que é uma estação de descanso, a permanecer mais tempo em um lugar. Nesse lugar eles permaneceram mais tempo. Terá significa estação de descanso, ligado a permanecer mais tempo em um lugar. Ali eles demoram mais. Um lugar de repouso, um lugar de parada prolongada, um lugar de demora, um acampamento onde o povo descansou mais tempo, marcando um momento de parada mais prolongada na travessia pelo deserto. Olha como é a nossa vida, cada momento, porque de Terá eles foram para Mítica, que é uma fortaleza, uma rocha, uma pedra elevada, acampamento na rocha, um acampamento que evoca segurança, firmeza, proteção em meio ao terreno áspero no deserto. Depois eles foram para Asmona, um lugar que significa esconder, ser coberto, protegido, e nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Nosso lugar é no Senhor. Estamos escondidos no Senhor, cobertos no Senhor, protegidos no Senhor, lugar de refúgio, um acampamento que simboliza abrigo e segurança na jornada de Israel pelo deserto. Depois eles foram para Moserote, significa entrega, transmitir, passar adiante, lugares de entrega, de passagem, um ponto de passagem transitório, porque ali Deus está fazendo uma movimentação, uma continuidade com o povo, entregando uma mensagem e passando essa mensagem adiante. Então eles ficam menos tempo e eles têm que continuar nessa jornada. Moserote, meus irmãos, uma passagem transitória, onde é entregado a eles uma mensagem para passar adiante. E ali eles reorganizam o grupo para uma próxima etapa. Depois eles foram para Bené Jaacã. Bené significa filhos, descendentes de Jaacã. Jaacã, calcanhar, posteridade. Nós somos filhos de um Deus. Em Cristo Jesus nos tornamos filhos de Deus, filhos, descendentes. Lembrando a herança familiar, meus irmãos, somos o povo de Deus. Depois eles foram para Or-Gigdade. Or significa montanha, Gigdade, movimento rápido, agir com agitação. Então, meus irmãos, os irmãos percebem que nessa caminhada, o Espírito de Deus ia orientando esse povo a maneira como eles deveriam andar. E é assim que deveríamos ser. A igreja deveria ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Algumas vezes parando por muito tempo, outras vezes se movimentando rapidamente, agindo com agitação. O Espírito Santo nos guia. Depois eles foram para Jotbata, que significa bom, agradável, um lugar agradável. Depois eles foram para Abrona, passar, significa passar, atravessar, um lugar de travessia. Depois eles foram para Ezion, Ezion-Geber, é um ponto estratégico ao Mar Vermelho. Meus irmãos, no contexto do Êxodo, servia como marco geográfico da jornada. Ezion significa pilar, fortaleza. Geber, homem forte ou herói. Fortaleza do homem forte. E nós somos fortes em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa fortaleza. Pilar do guerreiro. Nós somos guerreiros porque o nosso pilar é Cristo Jesus.
Esse é o nosso local seguro e estratégico. É uma fortificação no nosso coração para esse ponto de travessia, meus irmãos. O ponto de travessia. Depois eles foram para Cádiz. Cádiz aparece várias vezes como um ponto-chave no deserto. Foi o local onde Moisés enviou os espias para Canaã. Significa santo, sagrado, consagração, separação para Deus, sair do mundo, sair para fora, para sermos o povo do Senhor. Essa é a jornada das saídas. Reflete a santidade, a consagração, um ponto importante na nossa vida de decisão durante a nossa peregrinação, meus irmãos. Um ponto de decisão, meus irmãos, e provisão divina no deserto. E aí, meus irmãos, chegamos a um ponto onde Arão morreu. Versículo 37 ao 40. Partiram de Cádiz e acamparam-se no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Versículo 37, presta atenção, porque aqui é a morte de Arão, meus irmãos. E nós sabemos que nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a crucificação de Cristo, meus irmãos, e agora a igreja continua saindo para fora. Já no Antigo Testamento já tem esse conceito de sair para fora. O ajuntamento do povo de Deus, a congregação é sair para fora, meus irmãos. E aqui a mesma coisa no Novo Testamento, o que estamos vivendo hoje. Meus irmãos, Cristo já morreu. A morte de Arão, versículo 38. Então Arão, sacerdote, subiu ao Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali. No 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. Era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. Sim, meus irmãos. Então ouviu o cananeu, rei de Arade, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. Então, o povo de Canaã estavam já percebendo que o povo de Israel já estava quase chegando lá em Canaã. E aqui Arão morreu no Monte Or. Então, é uma das últimas paradas, meus irmãos, para entrar na terra prometida, uma das últimas paradas. É um lugar importante, aqui há uma transmissão de sacerdócio para Eleazar, de Arão para Eleazar. Meus irmãos, e por Cristo Jesus o sacerdócio também foi transmitido, meus irmãos. Foi dado à igreja, meus irmãos, sim. Ar significa montanha, Or, exposto ou elevado. Montanha alta ou visível, lá foi Cristo crucificado. Foi o local da morte de Arão, marcando transição do sacerdócio para seu filho Eleazar. E é um ponto importante no registro da peregrinação de Israel no deserto. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. E a sua crucificação é um ponto importante, meus irmãos. Ele recebe toda a autoridade do Pai. E mesmo os cananeus sabendo que o povo de Deus está se aproximando agora mais do que nunca de Canaã. Meus irmãos, Deus está conosco. Então eles foram para uma outra cidade, no versículo 41, e partiram do Monte Or e acamparam-se em Zalmona, que é um refúgio, lugar de sombra e refúgio. Versículo 42, foram arrancados de Zalmona e acamparam-se em Punon, que significa virar-se, uma outra direção, lugar de direção ou ponto de orientação,
um local marcante antes de entrar na terra prometida, como se fosse o ponto de virada. Quando estamos entrando em Canaã, meus irmãos, nesse ponto da virada, quando estamos entrando, Deus nos prepara. Esse acampamento simboliza a aproximação e preparação para a entrada da terra prometida, marcando o fim da longa jornada pelo deserto, meus irmãos. Quando estamos nos aproximando para ver Jesus face a face, meus irmãos, marcando o fim dessa longa jornada, o Senhor é o nosso ponto de virada, porque Ele nos prepara. Então, eles saíram de Zalmona, acamparam-se em Punon, partiram, versículo 43, partiram de Punon e acamparam-se em Obote, que significa mole, suave, úmido, fértil, significa a característica do povo nesse momento, do coração da pessoa que vai se encontrar com o Senhor. O verdadeiro cristão tem um coração fértil, tem uma terra úmida, é um local de preparação, seu coração, um local apropriado para o acampamento antes da entrada na terra prometida. Ele está pronto para ser fertilizado, para crescer, para receber do Senhor com o coração aberto, porque é um lugar fértil, meus irmãos. Partiram, meus irmãos, desse lugar, Obote, e acamparam-se em Ije-Abarim, no limite de Moabe, uma travessia, um lugar para atravessar, um ponto estratégico, campo de travessia, marcando o ponto onde Israel se aproxima da entrada definitiva na terra prometida. Depois eles foram para Dibon-Gade, onde eles foram alimentados. Dibon-Gade significa alimentar-se de pastagens, planície fértil, abundância, lugar próspero, pastagem de abundância. Um acampamento que simboliza provisão, descanso, preparação, marcando a etapa final antes da entrada de Israel na terra prometida. Não é um povo fraco que entra na terra prometida, meus irmãos, mas é um povo preparado, é um povo santo, corajoso e forte. Depois eles foram para Almon de Blataim, meus irmãos, que significa oliveira, árvore de fruto, um acampamento de provisão, descanso e fertilidade. Meus irmãos, um campo frutífero das oliveiras, cheio do azeite, um povo cheio do azeite de fertilidade. Fertilidade significa o Espírito Santo nas nossas vidas, transbordando. É o Israel preparado para entrar na terra prometida. Meus irmãos, é o ponto final. Pessoas cheias do Espírito. Depois eles foram para Montes de Abarim, marcando a etapa final da jornada de Israel no deserto. Meus irmãos, eles estavam preparando. Eu gostaria de ler o versículo 47. Partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. Abarim, meus irmãos, um monte, e Nebo também um monte elevado, pico de observação, contemplação, simbolizando a preparação espiritual, a expectativa da entrada na terra prometida. Depois eles foram para as campinas de Moabe. Significa da água do Pai, do sêmen do Pai, descendência do Pai. É a descendência de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus e são esses que são organizados. Foi nas campinas de Moabe o acampamento adequado para a organização do povo antes de atravessar o Jordão para entrar em Canaã. E depois nós chegamos, meus irmãos, no versículo 49,
ao Jordão. Josué capítulo 3 e 4 narra a travessia do rio com as águas paradas, simbolizando intervenção divina. Foi com a intervenção divina que eles atravessaram o Jordão e deram passagem a Canaã, a terra da promessa, meus irmãos. Ali eles seguiram em frente, meus irmãos, e o Jordão significa descer, correr para baixo, o que desce. Jesus veio até nós para nos trazer essa libertação, para nos trazer essa salvação. E ele também se batizou nesse rio Jordão. Ele desceu debaixo das águas, ele foi e morreu e foi crucificado, mas ressuscitou. Esse é o seu batismo, a crucificação e a ressurreição, nos dando essa promessa que com ele estaríamos também morrendo e ressuscitando para uma nova vida. E essa é a nossa vitória, meus irmãos. Esse é o versículo 49. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Esimote, casa de sementes, território fértil, até Abel-Sitim, Abel, campo fértil, Sitim, acácia, meus irmãos, a casa que irradia a bênção e a justiça para fora, meus irmãos. Meus irmãos, essa é a nossa vida cristã, indo para Canaã com a providência divina em Cristo Jesus. E Ele está conosco com o seu Espírito Santo, meus irmãos. E tudo isso, meus irmãos, irradia uma bênção e a justiça que vai para fora. Deus é o centro e a sua presença emana uma direção para o seu povo, uma proteção e uma provisão nesse deserto. E nós saímos para fora, deixamos um lugar de trevas para irmos para a nova Canaã. E nós não vamos nos lembrar de onde saímos, porque não queremos nem oportunidade de voltar, mas agora aspiramos a essa pátria superior, meus irmãos, isto é, celestial, porque Deus não se envergonha de nós, de sermos chamados o seu Deus, por quanto nos preparou essa cidade, meus irmãos. E sabe qual é o mais interessante, meus irmãos? É que a igreja, meus irmãos, tem esse significado. A palavra igreja vem do grego eclésia. Esse termo é formado por duas partes. Para fora, calco, chamar. Literalmente, os chamados para fora. Isso significa que a igreja não é um prédio, mas é um grupo de pessoas já no Antigo Testamento, aquele ajuntamento do povo, aquela congregação, é o mesmo conceito, um grupo de pessoas que foram chamadas por Deus para fora do mundo, do sistema do pecado, do deserto, do caos, do pântano, da lama, para pertencer a Ele, a essa cidade que Deus nos tem preparado, porque hoje ainda há contaminação, mas na cidade que desce do céu, a Nova Jerusalém, ali não há mais contaminação, ali não entra aqueles que não estão inscritos no livro da vida. E meus irmãos, essa caminhada já começou, e é a jornada das saídas, e é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos nessa noite. Amém, amém. Senhor Jesus, eu saí desse mundo, eu faço parte desse povo sempre saindo, e eu sei que nessa caminhada com a igreja, com outras pessoas que te conhecem, estamos, Senhor, a cada momento numa parada, mas não é uma parada definitiva, porque tu nos arranca de lá e nos mostra novos movimentos, Senhor. E cada vez é um movimento diferente, guiado pelo teu Espírito Santo. Ó, Senhor, eu quero te clamar
Que o teu Espírito Santo continue guiando o seu povo, guiando a sua igreja, guiando os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Guia-nos nessa jornada. Em que momento devemos parar por longo tempo? Em que momento devemos agir com rapidez? Muitas vezes somos triturados, provados, confrontados com aqueles que murmuram, mas somos alimentados, pois tu és a rocha, e podemos beber da sua água, comer do seu pão, e não queremos nos lembrar nunca mais das comidas dos egípcios. Ó Senhor Jesus, muito obrigada, porque cremos que o teu Espírito tem nos guiado nessa jornada. Guia a cada um, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, é isso. No deserto é solidão, mas saiba que no deserto florescemos. E é ali no deserto que o coração fica fértil, que a terra fica úmida para receber do Senhor a mensagem do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo de como devemos caminhar nessa jornada da saída da Jerusalém terrena para Jerusalém celestial. E já saímos da terrena e estamos avançando cada vez mais para nos encontrarmos com Cristo. Amém, amém. E é essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Inscreva o seu nome no livro da vida. Amém e amém. E até a próxima quarta-feira. Go tell it on the mountain.